você executa o seu trabalho, né? Então você vê um professor, ele vai para a escola, dá aula, ele forma pessoas, ele orienta, e a gente vê e tem que ter esse reconhecimento, fez parte da formação, né? Deixou um pouquinho daquele saber dele para formar aquela pessoa que vai ser um agente de transformação no mundo. E nós, da Vigilância Sanitária, acho que essa é uma pergunta que a gente vai ter que responder hoje aqui, vai ser a provocação dessa oficina. O que é que a Vigilância Sanitária faz? Estou na Vigilância Sanitária, qual que é a minha função? Eu faço diferença lá, onde eu estou? Não? Então, a nossa oficina de gerenciamento de risco, ela tenta fazer uma provocação. Então, acho que é mais do que andar por conceitos ou aprender conteúdos, é refletir, gente, porque a resposta está aqui dentro, né? Está dentro de cada um. E esse momento ele é importante porque um vai compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência com o outro, e aí é como o Diniz falou, e a gente discute a vigilância sanitária e ela acontece. Se a gente se fecha, vigilância não dá para fazer com a gente mesmo, ou falar só para nós mesmos, não dá certo, a gente não acontece, e a proteção da saúde da população não acontece. Você pode avançar para nós? A gente pensou essa conversa nossa em duas partes. A primeira parte, a gente falar um pouco da teoria. E a segunda parte, a gente colocar um pouco da nossa experiência prática. Para a gente pensar em o que eu vou fazer com essa oficina, o que ela vai me ajudar a pensar, da onde nós vamos partir, né? Então, essa parte teórica também não é uma expertise nossa, né? A gente está aqui falando de risco sanitário, mas o risco é aquilo que nem a Audrey colocou aqui no começo. A gente está discutindo todo dia, está aprendendo todo dia, está se aproximando dele todo dia, né? Então, essa repositório institucional da ENAP, Introdução à Vigilância Sanitária, é um curso que está disponível na internet, a gente tentou nos slides, resumir um pouquinho do que está lá. Vocês têm a íntegra do curso. A gente vai estar falando aqui sobre o módulo 4, que é a questão do risco, mas é um curso de vigilância sanitária. Então, a gente deixou o hiperlink aqui, a gente vai deixar a apresentação aqui, e é aquilo que o Diniz falou, vamos estudar, né? Vamos ler, vamos olhar, porque a coisa não é muito simples de fazer. Vigilância sanitária e risco é um outro tema. A gente pegou o material do Geraldo Kese, onde ele fala risco sanitário, mas o que é isso e como que o profissional da vigilância sanitária fala do risco. Então, esse também foi um artigo que a gente trabalhou com ele para tentar fazer essa conversa nossa aqui, que é longe de ser uma aula sobre risco. A gente tem que buscar mesmo a universidade, os autores, para discutir um pouco sobre isso, mas a conversa hoje aqui é um diálogo mesmo para a gente olhar a teoria e ver qual que é a nossa prática. E se ela nos ajuda a sermos melhores profissionais ali, atuando no nosso local de trabalho. A segunda parte, aí a Audrey vai me ajudar, a gente vai falar um pouco da nossa experiência, da nossa correria, né? Porque vigilância sanitária a gente fala assim, não a gente não trabalha num pronto-socorro, né? Não tem uma pessoa lá para a gente assistir e resolver o problema dela. Mas a gente sente que o nosso dia a dia é como se a gente estivesse numa urgência e emergência. A gente está sempre correndo. Quando você pensa que você vai trabalhar com um tema A, você tem que trabalhar com B. Você está focando numa inspeção de alimentos, mas hoje o dia é da dengue, é do kit diagnóstico, tem que atender a área da atenção básica, ou tem que ver vacinação. A gente tem que estar correndo atrás de alguma coisa, e aquilo que nem o Diniz falou, daí como que fica o nosso processo de trabalho? Porque ele sofre essas intervenções assim, direto, para tudo, sai correndo, né? E aí, como que a gente faz vigilância sanitária direito? Isso é um desafio, essas perguntas eu faço todas para mim mesmo, entendeu? Da onde a gente está, com esse tempo de caminhada, vamos olhar. Eu acho que eu queria convidar vocês a fazer isso, né? Há quanto tempo eu estou na vigilância sanitária? Por que eu estou na vigilância sanitária? Como que eu exerço e executo o meu trabalho?
E como que eu posso ser melhor no meu trabalho? Como que eu posso ser mais efetivo? Como que eu posso provocar mudanças? Como que eu posso proteger a população? Então vamos para frente. A gente resolveu começar com essa definição. Está lá, artigo 6º da Lei 8080. Vigilância sanitária é definida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens, da prestação de serviços de interesse da saúde. Todos vocês já viram essa definição, certo? Todo mundo já leu isso, todo mundo já assistiu os cursos sobre isso. Então, o que você faz? Você é o quê? Você é um eliminador, um diminuidor ou alguém que atua na prevenção de riscos. Mas o que é o risco? Onde ele está? Como ele se apresenta? Como que eu acho esse risco para eu ir lá e diminuir? Para eu ir lá e eliminar? Para eu ir lá e impedir que ele aconteça? Né? É muito abstrato esse conceito, né? E acho que a provocação nossa é isso. E onde que a gente vai achar o risco? Né? Ou onde que eu vou encontrar o risco? Então, eles falam ali, no meio ambiente. O que é o meio ambiente? Bem, é tudo, né? O ar, né? A terra, o mar, né? É o meio ambiente. Ele é grande. Decorrentes da produção. O que é a produção? Alimento, medicamento, cosmético, produtos para a saúde, saneantes, né? Equipamento médico, dispositivo médico, produção de bens e serviços não sujeitos à vigilância sanitária, mas que interferem na saúde do trabalhador no meio ambiente. Produção. Circulação de bens, rodovia, transporte, deslocamento, fluxo de pessoas, fluxo de mercadorias, prestação de serviço de interesse à saúde. A gente começa, né? Aí tem o hospital, aí tem as clínicas, aí tem os serviços de interesse, aí tem clínica de estética, aí tem clínica de... Tem as áreas que vão fazer bronzeamento artificial, tem clínica que vai fazer atendimento odontológico, tem diagnóstico, tem sangue, tem banco de sangue, tem terapia avançada, tem quimioterapia, tem centro de infusão, é bastante coisa, né? E é tudo diferente. Então, fazer vigilância sanitária ninguém sai pronto da faculdade para fazer vigilância sanitária, né? Então, isso que eu acho que é a nossa discussão aqui. E o que a gente queria provocar é isso. Essa missão aí é a nossa missão. Mais difícil até de explicar, que dirá de fazer, né? Por isso que a gente tem que ter essa troca aqui e entender o nosso processo de trabalho, melhorar o nosso processo de trabalho para a gente ser efetivo, para a gente não ficar realmente andando em círculos sem agir efetivamente e intervir no serviço, na circulação de bens, na produção, no meio ambiente, para que as pessoas não adoeçam, não sintam agravos, não sofram agravos à sua saúde e possam encontrar essa qualidade de vida, né? Então, acho que isso é o exercício para a gente entender um pouco por que eu tenho que entender essa teoria do gerenciamento do risco. Então, vamos avançar um pouquinho. O conceito do risco sanitário, que está lá na definição da vigilância sanitária, é a propriedade que tem uma atividade, um serviço, uma substância de produzir efeitos nocivos à saúde. Tudo que pode causar um dano a alguém é risco. Se é risco, tem que ser controlado, minimizado. Alguma coisa tem que ser feita para se prevenir desse risco. A noção do risco sanitário, ela passa por impressões como ameaça da saúde, vulnerabilidade da saúde, probabilidade de dano, e em se tratando de riscos com características e consequências nem sempre conhecidas. Às vezes, quando você olha um medicamento, né, que a Aldri vai colocar aqui, numa farmácia de manipulação, ele está agindo, está lá, está manipulando
Ah, mas o que ele manipulou? Ah, foi em cima de uma prescrição médica. Mas o que ele misturou ali? Tem estabilidade? Tem segurança? Tem avaliação da segurança do uso daquilo? Aquilo é eficaz? Né? Eu tenho que fazer essas perguntas, porque eu não sei, às vezes, quais são os riscos, as características e as consequências de alguém que vai usar aquilo. Então, tem que pensar também nisso. Ah, não, está seguindo certinho? Está tendo a prescrição médica mesmo? Está fazendo com base naquilo que está previsto? Está extrapolando a sua função, o seu papel? Né? Então, a gente teria que ver. E a gente falou, né, a clínica de estética aí, com os bronzeamentos artificiais. E o risco desse bronzeamento? Problema dele para a pele das pessoas, o câncer que pode aparecer. O equipamento tem registro, ele é proibido de ter registro, ele é usado porque tem ação judicial. Olha a complexidade disso. Apesar do risco à saúde, as pessoas querem usar. Apesar do risco à saúde, tem intervenção judicial para ser usado. Isso tem cabimento? Porque a gente tem que intervir nesse risco. Então, a gente tem que falar, a gente tem que documentar, a gente tem que escrever, a gente tem que tentar reverter a ação judicial. Como? Né? Não é simples isso. Tem que ter conhecimento, tem que ter expertise, tem que ter caminhada daquilo que você já tem de troca com o outro para poder agir. A gente trabalha com riscos em que os fatores de risco eu não sei de onde ele vem. A coisa aconteceu e eu não sei por que aconteceu. Da onde surgiu esse problema? Né? Será que isso que está sendo comercializado hoje, que está sendo vendido, esse suplemento alimentar, esse quelato, malato, da onde ele veio? Ele está aqui no alimento, ele não vai gerar um fator de risco para a pessoa que está consumindo, ele está sendo uma fonte clara de mineral, ele está sendo uma ausência dessa fonte de mineral, vai impactar na saúde das pessoas? Então, esses são os conceitos por onde a gente tem que circular. Vamos avançando.